família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou pedir a sua ajuda, vote na Natação Criativa, porque a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esporte. Vote em prêmiompb.com.br. A natação criativa é a única da natação, entre outros do esporte aí. O que mais tem é futebol, corrida. Então vamos mostrar força. Você que é técnico, professor ou amante da natação, corre lá, prêmiompb.com.br. Vote na seção de esporte até dia 2 de novembro. Vamos deixar na natação e vamos aumentar a visibilidade desse esporte. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o ciclo menstrual e o treinamento da natação. O que o ciclo, o que as fases do ciclo menstrual interferem, o que o professor precisa saber, o que o aluno precisa saber. E eu trouxe a especialista nesse assunto, Gisele Santiago. Muito obrigado pela presença, Gisele. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar de um assunto tão importante no treinamento e ainda cheio de tabu. Então, muito obrigada. Vamos falar sobre o ciclo menstrual, como ele gera flutuações hormonais e o que pode influenciar o corpo e o desempenho tanto de atletas amadores quanto de alto nível. Então, o que muda? O que a gente precisa saber? Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que a Gisele, especialista em triatlo, nadadora, ministra treinos de triatlo, utilizou muito material da Flote, super durável, com um embasamento técnico. Tem um polo dentro da USP que estuda cada material que chega na borda da piscina. Ele também ouve os profissionais da área. Eu, por exemplo, auxilio nos materiais pedagógicos de natação infantil. A Vera Lúcia Gonçalves em hidroginástica, entre outros. São mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Corre lá no site da Flote e confere o material que você está precisando. A gente tem a RAIS, uma nova metodologia no mercado, que tenho certeza que você está procurando uma coisa diferente, uma metodologia. Ela trabalha gamificação, aumenta a vida útil dos alunos. Acessa lá o Instagram, Metodologia RAIS, que tenho certeza que você achou essa metodologia, que é 50% mais barato do que o concorrente. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, leve projetos de prevenção aquática para a sua região. O afogamento infantil é a segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Vamos reduzir esses números. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. São 100 professores envolvidos, 200 cursos na plataforma, tudo com certificado para você estudar aí, no conforto da sua casa, não tem mais desculpa. O aplicativo da Swimtrack, se você quer monitorar a evolução dos seus alunos, tenha todos os gráficos para você apresentar, motivar, engajar o seu aluno, faça avaliação aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faz chamada. Para você que é personal ou gestor de academia, o valor de 1 a 2 alunos, você tem um aplicativo com o seu logo e com o seu nome. A gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que faz o treinamento de todos os profissionais para o seu condomínio, clubes, academia. Precisa de segurança, recepcionista, porteiro, salva-vidas, bombeiro. A WL leva o profissional já qualificado para a sua empresa. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, Gi. Me fala como você virou referência aí na natação, principalmente no triatlo, no treinamento, águas abertas, e por que você foi estudar essas diferentes fases do ciclo menstrual? Bom, na verdade, desde a minha formação lá no início, alguns bons anos atrás, atuei bastante com a natação. A gente teve um bom desenvolvimento durante a faculdade, foram 2 anos dessa modalidade. Então, desde essa época, estagiei bastante com natação, atuei depois no mercado, virei praticante de triatlon e aí decidi realmente me especializar nessa área, fiz uma pós na Unicamp. Então, é a paixão, seja como atleta, seja como treinadora. Então você já denunciou, você fez a FMU, um dos poucos lugares que são 2 anos de natação. Tem faculdades que são 6 meses, tem faculdade que hoje em dia nem tem. A USP, por exemplo, não tem mais a matéria de natação. O pessoal passa 4 anos e não estuda natação, ou tem faculdade que são 6 meses, sem parte prática. Então, assim como eu que também fiz FMU, a gente teve uma boa base, uma base sólida com natação, mas mesmo assim, em 2 anos não era suficiente para a gente aprender a beber infantil, adolescente, adulto, aperfeiçoamento, treinamento, triatlo, águas abertas, deficiente, hidroginástica. Olha quanto conteúdo a gente tem, isso que a gente nem falou do surf, polo aquático. Olha
quanta coisa. Imagina aprender isso em 6 meses, então. Mas, e quais são os principais efeitos e as diferenças entre as fases do ciclo menstrual que provocam no corpo, seja de um atleta amador ou profissional? Bom, na verdade, antes da gente falar um pouco dessas interferências, é muito importante a gente entender como que funciona esse ciclo, o que compõe esse ciclo. E eu gosto de abordar bastante isso porque eu tenho várias atletas, várias conhecidas e a maioria das mulheres não entende sobre o seu próprio corpo, do que acontece mensalmente com o seu corpo. Então, é bem importante entender o que acontece em todo esse período, quais são os hormônios envolvidos, o que é considerado um ciclo normal, né? E aí, dentro disso, além das flutuações hormonais, o que mais pode interferir? Não é um evento único também, ele é multidirecional. Então, o que compõe o ciclo, né? Ele é um evento cíclico que normalmente algo normal ocorre em torno de 28 dias e ele é composto assim por 3 fases. E o que acontece nessas fases? Quais são os hormônios que interferem, né? Quais são essas oscilações? Então, a gente tem 4 principais hormônios, 2 são hipofisários e 2 eles atuam diretamente ali no ovário. E esses ovarianos, que são a progesterona e o estrogênio, eles sofrem essas oscilações por conta dos hipofisários. Então, eles são também muito importantes no processo. Tem outros hormônios que também compõem todo esse ciclo, mas esses são os principais. E o que acontece? Quais são as fases? A gente tem a fase ali folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Quando que o ciclo ele se inicia? No primeiro dia da menstruação. Então, dura ali em torno de 5, 6 dias dentro dessa fase folicular. E o que acontece nesse momento? Os hormônios eles estão em baixa. Então, progesterona, estrogênio, eles estão em baixa. E normalmente as mulheres sentem um pouco de cansaço, muitas dores por conta de cólica, sentem um pouco de indisposição, também ali uma energia um pouco mais baixa. Passando esse período, ainda na fase folicular, mas pós-menstruação, a gente começa a ter uma elevação do estrogênio. E isso é muito positivo, ele ainda não alcança o seu pico, é mais ali no início da fase ovulatória, mas com esse aumento do estrogênio, as pessoas começam, né, as mulheres começam a se sentir um pouco mais dispostas. Então é um momento que elas respondem um pouco melhor, com intensidades mais moderadas, a gente começa a ter um trabalho de força. Então, começa a ser uma fase mais produtiva pela sensação das mulheres. Quando a gente entra na fase ovulatória, a gente tem ali o pico do estrogênio. E o que isso traz? É um momento que a gente também tem um pico de testosterona. Então, a gente tem ali um trabalho um pouquinho mais direcionado, com potência, com força. A gente tem ali uma potencialização da recuperação muscular nesse momento. Então, é onde a gente costuma falar, a mulher ela se sente muito bem para treinar. Então, ela responde bem a esse treinamento. Passando esse período, o estrogênio cai. A gente começa a entrar ali no início da fase lútea. E o que é a fase lútea? É onde entra a progesterona. Então, a gente vai ter outra subida do estrogênio também nessa fase, mas com o aumento da progesterona, a gente tem ali algumas outras adaptações e mudanças fisiológicas. Elas são bem pequenas, mas existem. Então, o início da fase, a mulher ainda se sente muito bem, rende, mas a progesterona, ela potencializa um pouco mais o sistema oxidativo. Então, o trabalho ali como gordura como fonte principal de energia, né, um trabalho mais aeróbio, de endurance, mas ela também tem um aumento de frequência, ela tem um aumento de temperatura corporal e tem uma diminuição do volume plasmático. Então, alguns estudos falam que chegam a 5 até 8%, mas a gente tem uma pequena modificação mesmo fisiológica nesse momento. Então, ainda dentro dessa fase, mas mais para o final da fase lútea, ali alguns dias antes do ciclo se iniciar, antes da menstruação, a gente começa com aqueles sintomas, né? A síndrome pré-menstrual,
que têm um pouco de irritabilidade, nervosismo. Algumas mulheres relatam muita dor de cabeça, muito inchaço. Então, se sentem menos dispostas. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A gente tem, sim, oscilações hormonais muito importantes, algumas modificações fisiológicas com essas oscilações, mas muitos estudos mostram que não tem diferenças significativas em termos de treinamento, de capacidades. E o mais importante é a percepção de cada mulher. Algumas sentem muito essa oscilação hormonal e outras passam praticamente despercebidas. Então, é mais o feeling com o atleta e entender quem é mais sensível em cada uma das fases. É que você falou, tem pessoas que sentem mais, outras pessoas sentem menos, então é muito individual. Mas você sente ainda um tabu da mulher de falar às vezes com seu professor, com seu técnico, ou até mesmo professora feminina, eu tô menstruada, eu preciso segurar um pouco mais no treinamento, nessa fase pode forçar um pouco mais. Você sente que ainda a gente tem esse tabu? Tem, eu sinto ainda, até na prática mesmo, algumas mulheres, elas sentem um pouco com vergonha, por mais a Gia é uma treinadora mulher, ainda assim, algumas têm um pouco de tato, talvez pela sua criação, pela cultura mesmo, ou até por um desconhecimento, né? Não sabe muito bem do ciclo menstrual, qual é a correlação que tem naquela fase, mas, no geral, as mulheres têm um pouco, sim, de vergonha de perguntar, ou até de se mostrar um pouco mais fracas. Nossa, porque minha amiga está no mesmo período e está rendendo super bem, e eu que estou indisposta, será que eu sou fraca? Então, tem toda essa parte. Até quando a gente lida com um grupo, professora, mas aí eu vou ficar por último na raia, eu não vou puxar a raia hoje, você está falando que eu sou menos, que eu não sou capaz. Então, tem toda essa parte também, que apesar dela sentir um pouco indisposta, ela também não quer se mostrar fraca para o grupo. E tem algumas pessoas que acabam também abusando disso e tentam, hoje eu não quero fazer, então, estou indisposta. Então, tem os dois lados, mas tudo entra do feeling e é tornar esse assunto um pouco mais comum dentro da nossa área profissional, da nossa área da saúde e trazer o atleta para perto, entender o atleta. Então, como você comentou, essa primeira fase do ciclo, às vezes esse rendimento dela cai. O que o professor, técnico, até mesmo o aluno tem que adaptar nessa primeira fase do ciclo? Como deveriam ser as séries? Como deveria ser o treinamento? O que prestar mais atenção? Tá. Entra muito de como é o trabalho, assim, de cada um. Porque, às vezes, a gente lida com grupos muito grandes e aí fazer todo aquele macro e algumas adaptações no micro, a gente consegue fazer. Mas quando a gente tem muitas pessoas nesse grupo, toda hora adaptar para o grupo inteiro é complicado. Então, fazer algumas adaptações individuais. Então, hoje você não vai puxar o treino, você não vai puxar a raia, você vai alinhar com a sua percepção de esforço. Hoje tem saída do bloco. Não, um grupo vai fazer saída e o outro grupo não vai ficar mais dentro da água. Porque tem o desconforto, eu estou numa fase de menstruação, de sangramento, ficar saindo da água toda hora é um risco maior para atleta, então vamos fazer um trabalho meio a meio. Eu não deixo de trabalhar certas coisas com outra parte do grupo, eu faço uma adaptação para essa atleta não se sentir desconfortável em sair do bloco, não vai render num trabalho de potência. Então, dá para a gente fazer algumas adaptações para que a atleta mantenha a constância, que isso é fundamental ali no nosso macrociclo, mas que ela ainda se sinta à vontade e não se sinta fora do grupo. É que você comentou também que tem fases que o rendimento aumenta. Nesse momento, como adaptar esse treino ou aproveitar essas fases até em competições ou você forçar? Você acha que isso é favorável? Sim, dá para trabalhar, né, potencializar, porque ela está se sentindo bem. Às vezes, até num período ali menstrual, ela perca um mínimo de rendimento, mas ela consegue entregar o treino ainda. Ela começa, se sente melhor e ela tem a capacidade para entregar mesmo com a baixa hormonal. Mas se a gente conseguir alinhar
uma boa percepção, é aquele dia que ela está rendendo, ela vai se sentir bem, vai ser favorável no fator emocional, que também é muito importante. Então, a gente consegue potencializar todo esse trabalho, principalmente nessas fases do ciclo, se a aluna também dá essa liberdade para a gente entender em qual fase ela está, se a gente consegue ter essa troca e até adaptar para potencializar ali o melhor desenvolvimento dela. E quais são os sintomas, ou físicos, ou emocionais, que essa mulher está sentindo, que é ponto ali de maior percepção, ou para ela poder conversar com o técnico, ela fala, não, aqui eu posso forçar, aqui eu não posso forçar. Que sintomas ela consegue sentir que afeta aí o desempenho? Normalmente, em determinadas fases, né, eu sinto isso também na pele, que a gente tem uma boa noite de sono, com a mesma quantidade de horas normais, faz uma boa alimentação, mas a sensação é que você acorda como se não tivesse dormido ainda, então você se sente cansada. Então, tem algumas sensações que são um alerta, até se a atleta acompanha também, daqui 15 dias eu vou menstruar, eu tô em tal fase, então daqui uma semana eu começo a me sentir um pouco menos disposta e ela começa a correlacionar. Então isso começa a ficar mais fácil. Só que alguns fatores também são importantes, porque, como eu falei, eles são multidirecionais. Então, é um momento em que a mulher, por exemplo, nessa fase lútea, que aí a gente já tem um aumento de progesterona, é um momento que o corpo está um pouco mais inflamado. Então, se ela tem uma alimentação muito ruim nesse momento, vai potencializar alguns sintomas para ela. Então, até se for possível, um alinhamento com uma nutricionista nessa fase, o que a gente pode fazer para melhorar toda essa condição, essa sensação da atleta. Então, tudo isso é muito importante. E aí a gente consegue minimizar alguns dos sintomas e ainda entregar um treino bem efetivo, mesmo em uma fase que ela não sinta tão bem. Então, a gente pode potencializar, mesmo em umas fases de queda ali, de rendimento, que ela consiga entregar algo melhor e minimizar todas essas sensações dela. Você falou que nesse momento tem um momento de inflamação, a gente também tem a frouxidão ligamentar. Tem alguns momentos que é mais perigoso, entre aspas, ou ela é mais suscetível a ter lesões, que a gente tem que ter mais cuidado. Ó, nessa fase, é melhor você ter mais cuidado ou não? Tem. Quando a gente tem ali o pico de estrogênio, né, no final da fase folicular, o início da ovulatória, tem ali uma parte de frouxidão mesmo. E aí, lesões com tendões, ligamentos. Então, controlar mais dessa amplitude de movimento, dessa mobilidade, pode ser um trabalho um pouco mais seguro e que sim requer atenção nesse momento. Aí quando a gente vem para natação, mas falando de triatlo, a gente utiliza muitas vezes o pé de pato, as nadadeiras. São fases que a gente começa a forçar mais, né? A parte do tornozelo. Então é legal a gente ter essa parte de atenção. E na prática, você acha que o treinador, o técnico ou o professor ali da academia, ele tem que controlar esses ciclos menstruais, controlar cada aluno, ou ele tem que esperar que o aluno venha falar com ele, ou ele tem que adaptar esse treino? Como você acha que é o técnico ali na borda da piscina? Vamos lá, tem o mundo ideal Oh. e tem o nosso Mundo. mundo, né? Dependendo de onde a gente trabalha. Então, normalmente, um treino na piscina, numa academia, a gente lida com muitos alunos ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente não consegue ter uma conversa com cada um deles de forma individual. Às vezes, a mulher que está indo treinar ali, fazer uma aula, ela não tem um momento sozinho com o professor, né? Sozinha com o professor, para que possa explicar determinados fatores, mas com o tempo, e dependendo da liberdade, a gente consegue sim entender quais são os fatores ali, quais são os momentos que ela se sente com uma disposição um pouco mais baixa, se a gente pode adaptar, ao invés de colocar lá nesse dia numa raia mais rápida, a gente coloca numa raia intermediária. Então a gente consegue sim adaptar dentro de um cotidiano que saia um pouquinho fora daquele controle, mas eu sempre falo que quanto mais você conhece o seu atleta, melhor ele vai desempenhar aquele treino, ele vai ter uma evolução
E o trabalho também fica mais fácil para nós, porque a gente entende quando ela vai render mais, quais são as dificuldades. Então, é fundamental que você tente ser um pouco mais próximo do atleta, do aluno, e até que traz um vínculo de confiança. Então, é uma parceria. Eu até brinco muito, a gente dá aula em grupo, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar aula individual. Conhecer cada particularidade, cada individualidade de cada aluno. E às vezes ajustes pequenos para o professor vai fazer diferença para o aluno. Você vai aumentar o descanso para um, vai diminuir o descanso para outro, vai aumentar a intensidade, ó. Vai ser A2, mas você pode fazer o A1. Então você vai adaptando, são coisas simples nos seus treinos que dá para adaptar ali na hora. Você não precisa mudar a série, mudar o exercício, só adaptando para cada um. Então, você tem que ter esse olhar individual. Então, imagina você tá indo no nutricionista, ele saca ali da gaveta e te dá uma dieta que ele dá para todo mundo. Você vai virar as costas, vai rasgar. Então, o treinamento e a natação é a mesma coisa. Tem como você dar o treino para todo mundo. Cada um tem a sua individualidade. E como você vê o lado dos anticoncepcionais? Eles influenciam o rendimento físico, a estabilidade emocional? É interessante as alunas utilizarem, não é? Bom, quando a gente faz o uso do contraceptivo oral, ele não vai permitir toda essa oscilação hormonal. Ela vai estabilizar os hormônios. Então, tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos também. Então, como ele estabiliza os hormônios, a gente também não vai ter um pico do estradiol, né, do estrogênio, que vai trazer aquela sensação, né, de rendimento, de bem-estar, que é onde eu trabalho mais potência. É um pouco mais linear em quem usa o anticoncepcional. O ponto, mesmo com os hormônios mais alinhados, ainda tem o momento em que ela vai parar se não for uma cartela contínua, ela vai parar, vai ter o sangramento, que não é em si a menstruação, porque a gente não teve o período ovulatório, mas ela tem aquele sangramento, que os hormônios caem um pouquinho nesse período, mas ela tem ainda um pequeno desconforto pelo sangramento, então pode ser ainda um momento um pouco desconfortável para o atleta. Algumas têm alguma variação pequena de humor, de disposição, mas ele entra muito bem para quem sentia muitas cólicas, muitas dores, tinha muita alteração de humor, de irritabilidade, dor de cabeça, dormia muito mal nesse período, tinha um sangramento excessivo sem o controle dos contraceptivos. Então, tende a regular melhor, controlar ali o ferro no sangue, a ferritina, que também é muito importante para manter um bom desenvolvimento. E, querendo ou não, um ciclo bom, né, um ciclo menstrual bom, é significado de saúde. Então, balancear esses outros pontos com o contraceptivo oral é muito interessante também. Só que em alguns momentos ele acaba mascarando alguma deficiência energética. Por quê? Se a gente tem um ciclo normal e a mulher ela para de menstruar, é um sinal de alerta. E quando a gente faz o uso, por exemplo, contínuo da cartela, ela pode ter alguma deficiência energética, algum outro distúrbio que vai ficar mascarado porque a gente não tem todo esse controle do ciclo menstrual. Então, tem muitos prós e muitos contras. Então, é mais um alinhamento com o médico mesmo, mas é sempre importante também o treinador saber como que tá essa parte. Eu faço uso de contraceptivo, eu uso um DIU, não, eu não uso mais, hoje está regulado, não está. Então, é como eu sempre falo, é a parceria. Agora vem a pergunta, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado está fazendo. Eu vou ter uma competição, algo importante, um evento importante, o treinamento vai aumentar nessa fase. É legal tomar aquelas pílulas para a pessoa não menstruar, então, principalmente em competição. Há risco nisso? Não há? É possível prolongar a cartela ou emendar a cartela, mas isso tem que ser sempre alinhado com o ginecologista, com a equipe médica, né? Algumas mulheres são mais sensíveis a essa emenda da cartela, mas sim, é possível, principalmente ali, eu falo, vou até puxar para o lado do triatlo, a gente vai fazer uma prova muito longa, seja um meio Iron de média distância, seja um Iron, que são ali pelo menos
8 horas na modalidade. Então, você não vai ter tempo de fazer a troca ali do... De um OB, por exemplo. Exato. Então, vai ter o risco de sangramento no meio da prova. Então, vale usar não só pela disposição, mas também por esse outro desconforto. Ah, eu vou fazer 4 provas de natação no dia, eu vou sair do bloco, vou fazer revezamento. Então, eu corro risco também de, no meio da competição, ser algo muito desconfortável, começar o sangramento. Então, não só pela parte do desenvolvimento mesmo, da performance, sim, é possível emendar, mas sempre com o médico alinhado. E para quem é técnico, professor, às vezes o aluno não vem, a aluna não vem, não fala, não comunica. Tem alguns sinais que ele pode perceber durante o treino, que são sinais de alerta, que às vezes é interessante ele conversar, ou diminuir um pouco a intensidade ou o volume? Ah, sempre tem. Sempre tem algum ponto. E também tem o ponto de que, às vezes, a aluna não dá uma liberdade e você percebe que ela sempre falta em determinados períodos. E aí você começa a correlacionar. Poxa, ela sempre falta ali próximo do início do mês. Será que tem uma correlação com isso? Ela está com um desconforto ou é mais porque ela tem vergonha mesmo de que aconteça algo durante a entrada na água? Então, ter essa percepção e entender se é por conta de dor, se não é, são outros sintomas ou apenas ela não se sente confortável, é importante para a gente ter algumas ações. Eu posso facilitar a saída dela no banheiro nesses dias, eu posso deixar uma toalha mais próxima para ela sair da água mais confortável, sem o risco ali do sangramento. Então, tem essa possibilidade e dependendo até da idade, seja um adolescente, sempre trazer o pai para perto. Se a gente, alguns profissionais não têm esse contato com os pais, mas se os pais são próximos, se estão ali sempre próximos da borda da piscina, a gente tenta entender, né? Ela conversa com os pais, isso é um tabu dentro de casa? O pai pode me trazer essa informação porque ela é tímida? Então, a gente pode ter essas ações que facilita ali para o atleta se sentir melhor e evitar até faltar e manter a continuidade mesmo no treinamento. E aí eu quero que você dê uma dicas agora para os homens, os professores, técnicos, como ele abordar essas alunas sem gerar constrangimento, não só falar de ciclo menstrual, na fase que ela está, tem outros temas, como o fortalecimento do assoalho pélvico, a gente vê aí o crescimento do trabalho de força, trabalho de crossfit, e ninguém comunica essa mulher também que ela tem que fazer esse fortalecimento do assoalho pélvico, que a longo prazo isso vai prejudicar, vai ter danos. Então, como ele ter esse tato de chegar e tratar desses assuntos que hoje são até tabus na sociedade e não deveriam, né? Exato, tudo que envolve a saúde feminina, né? A gente fala muito do ciclo menstrual, mas essa é uma das pontas, né? Vai muito além disso e há algumas particularidades que só a mulher tem. Mas somos profissionais de saúde, então a gente tem que abordar isso, independente, é um homem, é uma mulher que vai abordar o aluno, nós temos que saber disso. Da mesma forma que ela tem que se abrir com o médico ele tem que fazer algumas recomendações e saber como está a saúde dela, nós também, né? Então, é mostrar que para ela evoluir, que para ela manter boa saúde, nós também temos que estar cientes de todos esses detalhes. E apesar da gente ter hoje uma liberdade corporal enorme, esse tema ainda é um tabu. Seja por criação, seja por desconhecimento dos profissionais, né? E eu falo que até muitas mulheres não conhecem realmente o ciclo menstrual, não sabem como abordar isso, ficam com vergonha, mas é um assunto da saúde, a gente precisa saber. Então, para os homens principalmente, estudar e mostrar que falar sobre isso é algo normal. Então, até normalizar algumas nomenclaturas. Eu tô naqueles dias. Não, você tá menstruada e tá tudo bem. Esse é um processo normal, é natural, não tenha vergonha de falar. Né? Chame sempre no reservado, mas mostre que é algo natural. Mas para isso a gente precisa estudar também. A gente pode aproveitar agora outubro, que é outubro rosa. Então você já tem um
motiva, às vezes fazer uma aula especial, de falar sobre o assunto, trazer esse tema para suas aulas. Então, aproveitar a evidência agora de outubro e levar esse tema. Eu acho interessante. Então, o professor também, às vezes, pegar alguns ganchos e aproveitar algumas oportunidades. E aí também um trabalho cuidadoso que esse professor tem que ter são com jovens, com as nadadoras que estão começando ali, adolescentes, a começar o ciclo menstrual, como ele lidar com isso, que aí a fuga é ainda maior das aulas, que ela tem a vergonha dos amigos, a vergonha da sociedade, como você falou, às vezes tabus em casa. Como ele chegar nesse adolescente, ou ele tem que chegar na família, como esse professor deve atuar? Bom, depende ali de como é a rotina desse treinamento, né? Mas o ideal, antes dos treinos, fazer uma roda ali, né? Ter um bate-papo fora da piscina também, mostrar alguns pontos, às vezes chamar algum outro profissional para falar sobre o tema, o assunto, mostrar que é algo natural, até para eles entenderem qual é o processo. Alguns já menstruaram, outros ainda não, o que vem pela frente. E tentar trazer os pais para dentro também. Por quê? Por mais que você aborde esse tema, para alguns pais ainda é difícil, até pela criação desses pais. Então, mostrar conhecimento, trazer algumas informações importantes para esses adolescentes é, é a base. Por quê? Colocar os adolescentes homens ali no meio dessa conversa, porque é algo normal e é algo que eles vão conviver com isso, né? Então não tem que ser um ponto de zoação, né? É um ponto de respeito. E eles terem esse conhecimento é importante para as próximas fases da vida deles também, né? Seja quando eles tiverem uma filha, seja quando eles tiverem lá ali a parceira deles. Então, trazer isso para o ambiente de trabalho e desenvolvimento deles é muito importante, seja durante um treino, seja antes do treino, depois do treino, uma roda de discussão, abordar um tema específico, trazer alguém para abordar isso, então são boas saídas. Trazer algum profissional de fora interessante, médicos, psicólogos, nutricionistas, é interessante. Mais uma vez, alertas aí, é um mês muito propício para você executar. E na prática, Gisele, você que está lá com equipe de assessoria, de triatlon, como você, sua equipe, seus professores adaptam essa fase do ciclo menstrual com a parte de periodização, treinos, macro, microciclos? Bom, normalmente a gente mantém a estrutura do macro, não precisa mudar muito na maioria dos casos, mas a gente faz pequenas adaptações no micro. Então, como a gente mexe ali com algumas plataformas de elaboração de treinos, fica um pouco mais fácil o controle, né? Porque fica tudo centralizado no computador. Então, algumas alunas já me falam, Gi, dia tal eu vou menstruar. Então, eu já sei. Então, nesse dia, talvez ela se sinta um pouco desconfortável, vou tirar um pouquinho o pé nesse treino, mas eu vou colocar a intensidade em outro, eu vou equilibrar com o volume, com uma aeróbia, porque o foco é ela manter a regularidade. Então, ao invés de 2 modalidades nesse dia, eu vou trabalhar uma. Então, eu tiro o off do final de semana e coloco uma natação lá, porque já não vai ter um fluxo tão intenso. Então, a gente consegue adaptar dentro da semana, de acordo com o ciclo dela e como ela se sente. Então, eu consigo deixar tudo anotado. Então, é um pouco mais fácil o controle. Já na piscina, lembrar de tudo isso para anotar depois é um pouco mais complexo, mas com o tempo você vai entendendo cada uma das atletas, os ajustes que pode fazer e até que tem gente que vai relatar para você e tem gente que não, porque as sensações são um pouco diferentes, né? Não são tão significativas. Mas no dia a dia do triatlon fica um pouco mais fácil com o computador. Mas eu sou um pouco, como é que eu vou dizer? Aberta ali com os alunos. Então, normalmente, quando eu estava na borda da piscina, as mulheres já falavam, Gi, ó, já vou entrar aqui porque tô com medo que sangre um pouquinho. Não, já vai entrando. Então, a gente tinha uma boa troca e elas conseguiam falar comigo, talvez por ser mulher, né? Eu sou um pouco mais sorridente, talvez isso dê um pouco mais de liberdade para algumas mulheres falarem comigo. Então, a gente conseguia fazer essas adaptações tranquilamente. E você acha que dá pra gente trazer a tecnologia ao nosso favor com esse tema? Como, por exemplo, utilizar um WhatsApp, que às vezes você não tem tanto contato, então você consegue
às vezes fazer algumas perguntas que você não falaria pessoalmente, ou até mesmo utilizar a inteligência artificial para adaptar esses treinos, então pegar os seus atletas, colocar mais ou menos o ciclo menstrual, e você não precisa mais fazer na mão, fazer na planilha. Hoje a inteligência artificial consegue adaptar. Você acha que dá pra gente, que eu vejo que a gente utiliza muito a inteligência artificial em diversos esportes. Tava vendo a Fórmula 1, são 8, 9 inteligências artificiais dentro da Fórmula 1. A corrida já tem, a ginástica tem, a musculação. Você vê que ainda falta um pouquinho levar essa tecnologia para natação? Com relação à tecnologia ali, pelo menos a plataforma que a gente usa, até onde eu sei também, Bem, ela não permite diretamente qualquer alteração ali automática. Então, seria uma alteração manual mesmo. Mas, não estou com acesso ali a essa plataforma, preciso adaptar o treino. A inteligência artificial por fora pode te auxiliar como adaptar o treino, né, de forma rápida ali, sem você ter que mudar toda a estrutura manualmente. Então, tem essa possibilidade. E na borda da piscina é mais ter outras ali opções de adaptações, de treino, de grupo. E, bom, pelo menos quando eu estava na borda da piscina, não levava um iPad. Mas eu tinha meu caderninho, que às vezes eu tinha um tempinho ali, eu fazia algumas anotações. Eu tinha, normalmente, até um outro treino como carta na manga, né, se eu precisasse adaptar para algumas pessoas. E aí formava um outro grupinho também. Então, acho que a inteligência artificial vai trazer muitas coisas boas ainda, até em adaptações de treino. Acho que isso está um pouco manual, né? Pelo menos com essas plataformas que a gente utiliza. Mas tem bastante coisa a se desenvolver. eu utilizo bastante a inteligência artificial para adaptação, mudança rápida de treino. Acho que veio para auxiliar, até para você criar um banco de dados dentro do seu aluno. Então, como você falou, observações. A gente pega alguma coisa que eu tenho que lembrar no próximo treino. Às vezes não precisa nem mais digitar, você fala por um áudio. Eu tenho a minha secretária, a Silvia, minha agente dentro da inteligência artificial. A Silvia faz tudo por mim, ela resolve o meu problema. Então, para você, professor, que não está estudando inteligência artificial, não está adaptando seus treinos, procure, vai se informar que vai te auxiliar demais. E para você que é do triatlo, Gisele, eu acho que é uma dúvida que eu tenho muito aí. Geralmente quem vai procurar o triatlo, ele se preocupa muito com a corrida, depois com a bicicleta e sempre deixa a natação por fim. O que isso é prejudicial? O que ele deve pensar mais na natação? Ou como conscientizar essas pessoas da importância da natação numa prova de triatlon? Infelizmente, isso é bem comum, Hum. bem comum. Né? São poucas pessoas que vêm da natação procurar o triatlon. É mais quem era um corredor, quem era um Ciclista. ciclista, ou até veio do zero, mas que mesmo assim a natação é a parte mais difícil da pessoa desenvolver. Seja porque ela nunca nadou, então aprender do zero depois de adulto é difícil. E aí deveria demandar um pouco mais de atenção, mas como é o que ela menos gosta, acaba ficando um pouco de lado. E apesar do tempo da natação ser ainda pequeno dentro de uma prova de triatlon, ela é definitiva. Então, eu estou disputando uma vaga, o detalhe final para eu melhorar pode estar lá. E não só com questão de tempo, mas se eu tenho um desgaste, porque eu não treino muita natação, eu não estou muito adaptado e eu ainda gasto um pouco de energia para nadar em águas abertas, porque ainda me dá um receio, eu saio mais cansado do que eu deveria. Então, todo treino que eu fiz, seja uma transição, eu estava descansado quando eu comecei o pedal. Então, essa bagagem a mais de desgaste na natação vai influenciar negativamente nas modalidades que ele está muito treinado e que ele se sente muito bem. Então, no triatlon, apesar do pessoal não gostar da natação, negligenciar esse treinamento, a logística é chata, mas a da bike também é difícil. Então, focar na natação vai sim melhorar o triatlon, né? O tempo de prova, a sensação na bike e na corrida desse atleta. Então, é fundamental. Pequenos ajustes vai ajudar na sua performance ou até mesmo evitar lesões. Então, as repetições do movimento errôneo às vezes pode provocar uma lesão. Então, a importância de você focar na natação. E para você que também trabalha não só com atletas, mas também com amadores, como ajustar uma agenda, às vezes, de reunião, filho, trabalho, viagens, e ele conseguir adaptar isso para um treino, ainda mais de triatlon. Como você consegue fazer esse malabarismo com seus alunos? É uma logística um pouco mais difícil. Então, tem gente que tem uma rotina muito regrada
E tem gente que acaba viajando muito. Qual é o período da viagem? São 5 dias. Vai ter piscina? Não, não tem. Pô, então vamos nadar um dia antes de você ir, ou até no mesmo dia, se o voo for na hora do almoço, vamos tentar priorizar a natação antes da viagem e depois da viagem. E o que você consegue fazer? Tem uma academia. Não, corrida inegociável, dá para manter. Musculação, uma bike indoor, talvez ali na bike da academia mesmo, só para manter o movimento, aquela ativação. A gente não esperar 5 dias para pedalar de novo. Então, depende ali do período, até do treinamento. E eu sempre falo, tenho muitas viagens. Qual é o momento que você tem mais viagem? É em determinado mês. Ok, então nossa prova-alvo não vai estar perto desse mês. Porque senão a gente perde treinos muito importantes. Então, o WhatsApp funciona muito para agilizar a nossa vida, até para entender toda essa demanda, seja do atleta, seja nosso, e adaptar. Mas eu sempre falo que o treino, né, não é o atleta que tem que se adaptar ao treino. O treino vai caber na rotina do atleta. Porque se ficar algo impossível, também não é prazeroso, né? Apesar de ter muito amador forte, ainda é amador, não vive disso, né? Pelo menos 99% do nosso público. Então, a gente sempre ajusta, sempre adapta e sempre alinha. E tenta não deixar a natação de fora. E aí também é importante quando seu aluno está fora, está em outra cidade, ele fazer algumas pequenas filmagens para você olhar o gesto motor, o movimento, seja na musculação, seja na corrida, para você também não deixar também ele fazer esse gesto motor errado para não provocar lesões. E para finalizar, que conselhos você daria aí para os técnicos? O que eles devem levar em consideração no ciclo menstrual, sem deixar de treinar forte, sem obter resultado? Porque eu acho que o técnico tem também aquela cobrança interna, né? Eu preciso dar resultado, preciso treinar. Se ela não está treinando, está diminuindo, o outro está treinando. Como fazer esse trabalho até da ansiedade com esse professor, com esse técnico? Eu falo que é o conhecimento, é o estudo. Então, o profissional, ele precisa estudar, ele precisa se desenvolver. E lógico, a gente não sabe tudo, falta muito ainda e a gente nunca vai conhecer sobre tudo. Mas quanto mais a gente puder se desenvolver, mais estudar sobre todos os temas. Um aluno me perguntou tal coisa. Eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu já te falo. Então, a gente vai atrás, a gente continua se desenvolvendo. Então, para a gente entregar o melhor para o nosso aluno render mais, ter uma boa performance e realmente atingir isso em nós, que nós estamos buscando essa performance do aluno, a gente precisa dessa parceria e dos estudos. E sempre a gente lida com pessoas. Então, por mais que a gente tenha ali aquele macrociclo montado, a gente tenha uma prova-alvo, a gente tem que entender a necessidade do atleta, a gente tem que saber da individualidade dele, do que ele precisa, quais são os medos, os anseios. Então, além do conhecimento, a gente tem essa proximidade, porque a gente lida com pessoas. Então, isso é fundamental. Então, criem uma abertura com suas atletas mulheres, falem sobre o tema de ciclo menstrual, isso é muito importante. Pesquisem mais, e aí é um desenvolvimento mútuo e contínuo, porque a maioria das atletas também não conhece tanto. A gente passa a parte de base fisiológica e essa troca fica muito mais rica. Então, é sempre a tecla conhecimento e individualidade. E aí, onde obter esse conhecimento? Porque é um tema que a gente procura, não tem muito, que nem a gente procurar até podcast dessa relação do ciclo menstrual com exercício. Onde essa pessoa consegue achar essas informações, cursos? Onde você indicaria? Artigos científicos são a base, né? São muito interessantes, mas eles são... como é que eu vou dizer? Técnicos. Não são tão práticos, porque a maioria dos testes ali para algumas conclusões são feitos em ambiente controlado, que não é o nosso ambiente do dia a dia. Então, a atleta fez os testes com ar-condicionado, mas ela está na fase LUT e o treino é no sol do meio-dia. Então, tem algumas variáveis que acabam não se aplicando, mas a gente entendendo dessas bases fisiológicas, do que cada um dos estudos abordou e quais as deficiências desses estudos,
nos abrem margem também para desenvolver e para adaptar de acordo com a nossa realidade. E sempre tem alguns cursos de extensão, seja na Unicamp, seja em outras universidades também. Tem algumas referências até no cuidado feminino, que tem a Leta Caetano, ela também ministra algumas aulas, ela tem algumas pós, então tem diversas pós. Então, procurar conhecimento é extenso, ainda mais no dia de hoje. Na dúvida, a inteligência artificial vai buscar na internet todos esses dados para que você leia os artigos, para que você se inscreva em algum curso, alguma pós, e sempre também troca com outros profissionais. Isso é muito importante. E para quem quer saber um pouco mais sobre a Gisele, quer saber sobre seus projetos, sobre sua assessoria, onde que acha, como descobre, quem quer fazer treino com você, com a sua equipe, agora é hora de fazer seu jabá. Eu tenho o meu Instagram, é a rede social que eu mais utilizo, né? O @gmsantiago. É o meu Instagram pessoal também, do dia a dia, dos treinos, das atividades, da assessoria, é o que eu uso para tudo. Então, se tiver dúvida sobre esse tema, sobre outros temas, pode mandar direct. Gi, quero treinar com vocês um dia no parque. Me chama, eu explico como funciona. Quero nadar, quero fazer treino de triatlon. A gente alinha o que precisar, tô por lá. É só mandar mensagem. É isso. Gi, queria agradecer muito a sua presença, um tema muito importante. Acho que é legal a gente fazer essa reflexão. Então, trazer o tema à tona, as pessoas refletirem, discutirem mais na borda da piscina, levar esse tema. Queria agradecer demais, agradecer também aos nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que auxilia aí os treinamentos de triatlo, natação, aprendizado, diversos materiais. Tenho certeza, eu gosto demais das nadadeiras da Flote, aquelas de borracha, que não machuca o pé, tem muita marca aí que machuca, incomoda. Da Flote é essencial, procura aí a nadadeira, um preço super acessível. Tem a Sobrasa, que auxilia na parte de prevenção. Tenho certeza que você vai fazer triatlo, você pensa em prevenção aquática, em entrar no mar. Todos os protocolos dentro do site da Sobrasa, acessa lá sobrasa.org e saiba todos os dados de prevenção aquática. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da Swimtrack, você precisa do seu aplicativo, com seu logo, com seu nome. Imagina você mandando treino ou mandando para o aluno um vídeo, colocando quanto ele nadou naquele mês, naquele semestre, e ele publica isso com o seu logo, com o seu nome, tudo isso com preço de 1 ou 2 alunos. A gente tem a metodologia Raizo, uma nova metodologia do mercado. Tenho certeza que você está procurando uma metodologia para o seu negócio, então entra lá, metodologia Raizo no Instagram, e conheça essa nova metodologia que trabalha a gamificação. WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais qualificados para academias, condomínios, clubes. Você precisa de recepcionista, bombeiro, salva-vidas, segurança, o que precisar, já qualificados e treinados para você não perder tempo. E lógico que eu vou te pedir um favor. Vote agora no prêmio mpb.com.br. A Natação Criativa está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Entra lá, vote. Se você me mandar o print da sua votação, você ainda ganha um curso gratuito falando das 10 estratégias de como prender a atenção da criança nas aulas de natação. Uma dificuldade muito grande nos profissionais hoje nessa mudança de século XXI, a criança com nível de atenção menor. Eu te dou esse curso. Então vote lá, muito importante, cada voto vale para levar a natação criativa ao primeiro topo. Não é pelo Renato, não é pela natação criativa, é pela a modalidade. Se a gente aumentar a visibilidade da natação, o mercado é mais valorizado. Então, muito obrigado, Gisele, mais uma vez, obrigado pela sua presença e até a próxima entrevista. Tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se essa entrevista fez sentido, compartilha com alguém ou compartilha com seu professor para você já dar aquele toque que ele tem que levar em consideração o ciclo menstrual. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou, depois me manda bronca. Nossa, Renato, eu vi aquela entrevista, você já tinha lançado faz tempo, eu não sabia. Então ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Então muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.